Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor. E nós adoramos, nós louvamos, adoramos o Senhor. E agora é a hora da palavra. Nós prestamos um culto a Deus e agora nós vamos escutá-lo. E escutar a Deus, às vezes, é bom ou não é bom para nós. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus é, sempre será bom. Sempre será ótimo. Amém? Eu quero, irmãos, que vocês abram as Bíblias, suas Bíblias, em Atos 58. Algumas pessoas vão se lembrar de alguma coisa que eu vou falar aqui, mas só alguns. Atos, capítulo 7, versículos 57 e 58. Tudo bem? Encontraram? Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo. Eles depositaram suas vestes nos pés desse jovem chamado Saulo. E de quem nós estamos falando aqui? Quem é que morreu apedrejado? Foi Estevão. Estevão morreu apedrejado. E por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava falando de Jesus, e para aquele povo naquela época isso era proibido. E Saulo era um dos perseguidores do Evangelho. Como eu disse, alguns vão se lembrar do que eu estou falando. E de manhã eu disse, Saulo é o nome hebraico de Paulo. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Ele não mudou de nome, que Deus não mudou o seu nome, como mudou de Abraão, como mudou o de Jacó. Saulo numa língua e Paulo em outra língua. Amém? E Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo era um homem intransigente. Quando a gente pensa numa pessoa dedicada, pensa numa pessoa zelosa, pensa numa pessoa que dá sua vida por aquilo que ele acredita. Esse era Paulo. E Paulo, ele tinha características de pessoas que são, qual que é, irmão? Fala, irmão. Graziela. Paulo, qual é a característica marcante do Paulo? Muita. Ele era muito zeloso. Mas tem um verso aqui, um versículo aqui, que ele me chamou muito a atenção e que nós não vamos falar de Estevão, certo? Nós vamos falar do que Paulo sentia.
E está no capítulo 9, versículo 1 e 2. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Dizia assim, olha. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo continuou a perseguição e ele foi insistente. Insistente. Mas tem uma palavrinha aqui que me chamou muita atenção e eu fiquei meditando nessa palavra. É a palavra respirando. No primeiro versículo diz: e Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E esse respirar me chamou a atenção. E o que é respirar? Puxar o ar, expirar pela boca. Beleza. Isso é vital. Isso é vital para a saúde, para o ser humano, para a vida. É vital, parou de respirar, acabou. E quando em vida, quando nós pensamos em algo vital, a gente pensa em água, a gente pensa em alimento, coisas que independem de você, para o seu organismo. Se nós passarmos isso para a vida espiritual, o que Paulo respirava aqui era um ódio terrível, terrível contra os discípulos de Jesus. Isso ele respirava. Dizia, ele respirava ameaças e mortes. Então não era qualquer raivinha, não era qualquer incômodo, qualquer mimimi. O cara viveu para isso. O cara achava que isso era vida para ele. Odiar o cristão. Agora me diz, Paulo, ele estava respirando de uma forma errada. Porque ele era tão zeloso, tão zeloso, tão zeloso, mas ele não entendeu quem era Cristo. E por que Cristo veio? Ele era um fariseu que acreditava que aquele ainda não era o Filho de Deus. E os seus seguidores eram do mal. Estavam atrapalhando a religião, vamos dizer assim, a religião judaica. E ele então continuou perseguindo, mas só que respirando de uma forma errada, zeloso de uma forma errada, atuava de uma forma errada, suas ações eram erradas, mas ele, no seu entendimento, ele achava que ele estava certo. Agora vem uma pergunta para nós. Será que nós pensamos que estamos andando corretamente com Cristo? Respirando amor, respirando dedicação, respirando coisas boas, e não estamos. Paulo era tão zeloso, ele compreendia tanto as coisas de Deus. Como é que ele não percebeu? Como que a gente acha que, não, eu conheço Deus. Paulo também conhecia Deus, só que ele não entendeu que ele estava respirando errado. Quando nós respiramos errado para o nosso organismo, nós temos deficiência. Sim, respira pela boca, tem problema. Não é isso? Tem pessoas que andam com oxigênio assim, ó, dentro da mochila, igual eu conheço um rapaz. Anda com oxigênio na mochila, porque toda hora ele precisa do ar. Ele não consegue. Paulo, será que ele entendia que ele estava fazendo uma coisa certa? Será que nós estamos respirando aquilo que realmente Jesus pediu para nós?
Será que nós somos uma igreja que respira a palavra? Será que nós somos uma igreja dedicada, mas de um modo correto? Paulo era dedicado, mas ele estava matando cristão. Será que a nossa dedicação está matando alguém? Dita dedicação. Será que quando nós somos muito zelosos, a gente não está machucando alguém? Paulo respirava ameaça e morte. Morte. A palavra de Deus diz que você não precisa enfiar uma faca, dar um tiro para matar uma pessoa. Ela pode morrer espiritualmente com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós achamos que é dedicação. As coisas de Deus são tão profundas, que nós não entendemos realmente o que é que Deus quer. Tem gente que tem dúvida. Tem pessoas que não sabem nem o que estão fazendo aqui hoje. Tem outras que sabem o que veio fazer. Tem gente que está aqui agora de corpo presente, mas não está aqui, ó. Não deixou que os seus pensamentos fossem levados cativos a Cristo. Então são situações que nós precisamos analisar. Tem coisas que nós não temos meios de modificar. Não temos meios de modificar algumas situações que nos matam. Não temos, simplesmente não temos. Então o que temos que fazer? Orar, pedir para o Senhor nos fortalecer. E é isso que a gente tem feito, não é isso? É isso que nós temos feito. Pedido ao Senhor que nos fortaleça. Porque a força, eu pelo menos não tenho. Se vocês têm, amém. Eu não tenho força alguma. E eu preciso realmente do Senhor. Amém? E a gente sabe que Saulo, ele se converteu, não é isso? Aqui no capítulo 9 mesmo, ele teve um encontro com Cristo. Será que todos nós tivemos um encontro com Cristo? Ou é só embalo? É um caso a se pensar. Será que todos nós tivemos um encontro com Cristo real? Será que todos nós queremos o Senhor Jesus como Senhor ou como Salvador? Ou os dois? Querer um Salvador todo mundo quer, mas querer um Senhor, aquele que dirige a nossa vida, aquele que diz, faça isso, faça aquilo, e está escrito aqui, isso é difícil de fazer. Isso é muito difícil de fazer. E Saulo, com toda aquela arrogância, com tudo aquilo que ele tinha de mal, ele teve um encontro com quem? Com Jesus. E foi surpreendente para ele. Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero dizer para você, após aquele encontro, ele mudou. Ele mudou. Por isso que eu pergunto, será que nós tivemos um encontro com Deus? Será que a gente mudou tanto assim? Ou será que a gente continua na mesma?
será que nós mudamos externamente, mas lá dentro, no seu íntimo, continua respirando inveja, respirando ódio, respirando isso, tudo que é coisa ruim, respirando, e o coração, a mente, guardando tudo isso, trazendo mágoa, fraqueza espiritual, trazendo doença, porque a falta de perdão traz enfermidades, traz. Será que nós realmente mudamos? Será que o Espírito Santo veio de tal forma na nossa vida que nós podemos dizer somos alguém de Deus? Somos de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Será que as nossas atitudes mostram isso? Homem de Deus, eu sou homem de Deus, mas será que a sua atitude, homem de Deus, demonstra isso? Sua atitude, mulher de Deus, minha atitude, será que mostra isso? Acredito que a maioria aqui está com o Senhor faz tempo. E já entendeu perfeitamente o que Deus deseja para nós. Ele quer a nossa salvação, Ele quer. Claro, Deus, Ele ama. Ama de uma forma que não tem explicação. E Ele quer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte daqueles que se enfraquecem por causa de uma coisa ou de outra. Ele não tem prazer naqueles que dizem, sou filho, mas as suas atitudes são outras. Existem coisas que a gente tem que escolher. Escolher não é fácil, porque a escolha, você vai perder sempre uma coisa. Uma coisa, outra coisa. O que eu escolho? Se eu escolher a outra coisa, aquela coisa você vai perder. E às vezes quando nós colocamos na balança, com esses olhos carnais, a gente olha e diz, eu prefiro isso, porque isso vai fazer bem para mim. Agora, e o que se perdeu? Será que faria bem? Será que era algo que Deus queria que você fizesse, que eu fizesse? Mas eu olhei primeiro para dentro de mim e vi as minhas necessidades, o meu conforto, aquilo que me alucina. Isso. Então vamos deixar isso um pouquinho para trás. Lá depois eu volto e penso um pouquinho mais. Por enquanto eu vou ficar com isso. E eu vi ontem, foi esses dias. Tinha um morto, não sei, ninguém postou. E estava com aquela etiquetinha no dedão, dentro, já no geladinho lá, vamos dizer assim. E estava escrito assim, foi chamado, mas deixou para depois. Só que não tinha o depois. Mal sabia ele que não haveria o depois. É como nós estamos aqui. Se nós sairmos daqui para fora, acontecer alguma coisa por nós, cada qual que tem o seu coração sabe o que está acontecendo. Amém? E quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele realmente mudou. Paulo, como disse uma irmã, na parte da manhã, aqui pra gente, Paulo, quando você lê as epístolas de Paulo, você vê amor. Você vê repreensão, mas Deus também repreende aquele que Ele ama. Não é isso?
você vê amor, você vê dedicação. Nossa, que alegria ele teve com os filipenses. Que alegria ele teve com aqueles que trataram com ele. Para a gente perceber a mudança de Paulo, que no início ele não queria que Marcos andasse com ele. Falou, não, cortou relações. Não quero esse cara comigo. Só que traz Marcos, muito bem ele me faz. Lá na frente, a gente percebe a mudança das pessoas dessa forma. Não é no exterior, é no interior. O que está acontecendo com a nossa igreja? O que está acontecendo comigo, igreja? Você, igreja? O que está acontecendo com a gente? Será que a gente está fazendo as coisas tudo bem certinho? Será que a gente está respirando certo para não ter complicações? Traz consequências. Traz consequências. O respirar mal. O não guardar a palavra. A palavra de Deus diz que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés. É o caminhar na luz. É o enxergar o que está por vir. É conseguir saltar aquilo que incomoda. É conseguir saltar aquilo que não te deixa passar e não te deixa prosperar na vida espiritual. Lâmpada para os meus pés. Eu costumo dizer que, agora até que não, mas teve uma época que o meu quintal nem podia pensar, se não tivesse luz de caminhar naquele quintal. Era tombo na certa. Era tanta coisa empilhada, tanta coisa, sabe? E eu falo assim, meu Deus, luz para os meus pés é a palavra do Senhor. E eu preciso de luz para enxergar esse bando de entulho, esse monte de madeira estragada, esse monte de coisa que vai fazer eu tropeçar. Esse era no meu quintal. Mas e na minha vida espiritual? O que é que tem tanto na minha vida espiritual que eu não uso essa luz? Por que eu não uso essa luz? Para clarear a minha vida, para clarear a vida dos outros, porque às vezes coisas que eu faço prejudicam o outro. Não é só a mim. Uma igreja são todos os irmãos, estão em comunhão, todos estamos juntos. Quando prejudica um, os outros sentem. Os outros sentem. Se houve alguma coisa errada ali, os de cá vão sentir. Se houve alguma coisa errada aí no fundo, os daqui vão sentir. São coisas que a gente não tem controle, mas nós temos que aceitar que na igreja tem os filhos de Deus, mas cada filho é de uma forma. Nossos filhos, diz a você tem 2. Os 2 não são iguais. Seus filhos não são iguais. E os filhos de Deus também não são iguais. Na verdade, que nós possamos entender o que Deus quer na nossa vida. Entender o que Paulo respirava e o que nós devemos respirar. E tentar continuar nessa caminhada. Todos juntos. Todos juntos. Mesmo que não seja aqui, nesse lugar. Mas somos a igreja do Senhor. Eu quero pertencer à igreja
do Senhor, aquela invisível e que só Ele sabe quem é. Amém? Que nós possamos, que isso possa ter edificado a sua vida, essa palavra possa ter edificado a sua vida.